Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje nós comemoramos a festa de São Filipe e São Tiago. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 a 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, hoje comemoramos a festa de dois apóstolos, São Filipe e São Tiago, o menor. Chamamos este de o menor em contraposição com São Tiago maior, irmão de São João. Hoje gostaria que conhecêssemos um pouco melhor a vida de São Filipe através de um vídeo. No final da homilia, no meu site, coloquei um link para quem quiser conhecer também a vida de São Tiago o menor. São Filipe Apóstolo era natural de uma cidade chamada Betsaida, que ficava situada na margem do lago da Galileia. Foi um dos discípulos escolhidos por Jesus para fazer parte do grupo restrito dos apóstolos, e na lista que é apresentada nos Evangelhos aparece sempre em quinto lugar, ou seja, substancialmente entre os primeiros. O seu nome é grego, apesar de ter origens hebraicas, e pode significar apreciador de cavalos. Apesar de não aparecer nos Evangelhos, segundo algumas biografias, Filipe era casado e tinha 3 filhas pequenas, quando Jesus o chamou ao apostolado, com aquele segue-me. Depois disto, Filipe terá entregado toda a sua vida à causa do reino. As grandes informações que temos sobre ele são-nos fornecidas apenas pelo Evangelho segundo São João. Os Evangelhos não dizem nada sobre a profissão de São Filipe, mas acreditamos que, devido à geografia dessa cidade, muito provavelmente ele seria pescador, tal como André e Pedro. É pertinente alertar que não se deve confundir São Filipe Apóstolo com outro missionário de nome Filipe, que encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, que pertencia ao grupo dos 7 diáconos, a quem foi encomendado o cuidado das viúvas e dos órfãos de língua grega, na comunidade de Jerusalém, e que depois anunciou o Evangelho em terras de Samaria e na planície da costa mediterrânea. No Evangelho segundo São João, o único texto sagrado a dar-nos alguns dados mais concretos sobre a vida de Filipe, encontramos 4 citações bíblicas, onde se faz referência direta ao nosso patrono, São Filipe. A vocação de Filipe demonstra que ele não ofereceu muita resistência ao chamado de Jesus. O cativante segue-me de Jesus faz com que ele o siga, e encontrando o amigo Nataniel, o comunique que Jesus é o Messias. Apesar da resistência do amigo, ele o convida a fazer a experiência pessoal,
vem e vê. Sabia muito bem Filipe que ouvir e conhecer Jesus era decisivo para as almas de boa vontade. E não se equivocou. Nataniel ficou também subjugado pelo Mestre. Junto ao lago da Galileia, no episódio da multiplicação dos pães, ele intervém para responder a Jesus, que lhe pergunta como fazer para alimentar a multidão que os seguia. Filipe faz as contas e responde dizendo que muito dificilmente se poderia alimentar essa gente, pois que nem 200 denários de pão bastariam. Jesus acabaria por fazer o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, que alimentariam 5.000 homens. Do milagre, Filipe vai aprendendo que é Jesus quem sacia a fome do povo, como ficará mais claro na última ceia, e ao longo do discurso desse capítulo 6, onde Jesus afirmará que é o verdadeiro pão descido do céu para alimentar o povo. Nesse outro trecho, alguns gregos têm o desejo de ver Jesus e pedem a ajuda de Filipe, cujo nome é grego, tal como o de André. São os dois que servem de ponte para o encontro destes estrangeiros com Jesus. Provavelmente teriam algum domínio da língua grega. Finalmente, em João 14, no contexto da última ceia, Filipe manifesta o desejo de ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe manifesta que ele e o Pai têm a mesma natureza, e por isso, quem o vê, vê o Pai. Conhecer Jesus equivale a conhecer o Pai Celeste. É o mistério da Santíssima Trindade, em que cremos num só Deus em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A última referência a São Filipe apóstolo na Sagrada Escritura está no livro dos Atos dos Apóstolos, depois da ascensão do Senhor aos céus. É referido que aguardava em oração, juntamente com os restantes apóstolos e Maria, mãe de Jesus, a vinda do Espírito Santo prometido. Depois disto, não há referências bíblicas e o que sabemos é através da tradição e algumas narrações posteriores, Atos de Filipe e outros, que nos dão conta que o nosso apóstolo teria evangelizado primeiro na Grécia e depois na Frígia. E é na cidade capital da Frígia, isto é, em Hierápolis, que terá sido morto, como mártir em testemunho da fé. Segundo a narração, ele foi morto através da crucificação e apedrejamento no tempo de Domiciano. Lá se lhe venerava no século II o sepulcro e o de 2 filhas que a Deus consagraram a virgindade. A terceira foi enterrada em Éfeso. São João Crisóstomo diz que o sepulcro de São Filipe em Hierápolis foi sempre célebre pelos milagres. Ao que tudo indica, as relíquias ou restos mortais do apóstolo Filipe foram transladadas para Constantinopla e de lá para Roma, onde foram colocadas com as relíquias de São Tiago Menor, na igreja dos 12 apóstolos. Este apóstolo ganhou a sua vida no anúncio da boa nova do reino, testemunhando de forma incansável que Jesus é o Messias Salvador. Como bom discípulo, entendeu bem a lição que Jesus ensinou na última ceia, de que só poderia ser seu discípulo aquele que estivesse preparado para servir e dar a vida, e de que a maior prova de amor é dar a vida pelos amigos. Não se contentando apenas em aprender, foi mais longe, pondo em prática o ensinamento recebido. Celebrar a festa litúrgica de São Filipe Apóstolo é uma oportunidade de recordar qual a finalidade para a qual deve tender a nossa vida. Encontrar Jesus, tal como o encontrou Filipe, procurando ver nele o próprio Deus, o Pai Celeste.
Se este compromisso viesse a faltar, seríamos remetidos sempre e só para nós, como num espelho, e estaríamos cada vez mais sós. Ao contrário, Filipe ensina-nos a deixar-nos conquistar por Jesus, a estar com Ele e a convidar também outros a partilhar esta companhia indispensável. E vendo-o, encontrando Deus, encontrar a verdadeira vida. Que lição nós podemos tirar conhecendo um pouco melhor a história de São Filipe? O propósito de hoje já foi sugerido pelo autor do vídeo. Procuremos colocá-lo em prática imitando São Filipe. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.